Estão me ouvindo bem, né? Ok? Sim. Ótimo. Professor, a gente queria começar então com a sua apresentação. É sempre bom apresentar, talvez tenha pessoas que conheçam profundamente, talvez não. Mas a ideia era que o senhor pudesse se apresentar. E como ontem eu estava na madrugada de ontem, eu e Guilherme Davi estávamos conversando sobre inteligência artificial e sobre o que significa ser um ser humano, eu gostaria que o senhor implementasse nessa sua apresentação de quem você é, como a gente tem certeza, e se é que podemos ter certeza, que o senhor é um ser humano. Eu não sou. Vocês não sabiam disso? Eu vim de outra galáxia, entendeu? Eu fui fabricado por uns ETs que têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa e eu sou um projeto de imersão de alienígenas na espécie humana para ver o que vai acontecer aqui, entendeu? Então você me pegou, você descobriu o meu grande segredo. Ah, então, olha só, pessoal, quem sou eu, caramba? Olha, eu cresci, vocês devem saber um pouco, mas para quem não sabe, tudo bem, vamos supor que ninguém sabe nada. Eu cresci no Rio de Janeiro, né, na praia de Copacabana, essencialmente, e sempre quis, sempre fui muito ligado com a natureza de várias formas diferentes, em particular, uma coisa que a Mayumi aí deve se relacionar com a devastação ecológica que a espécie humana faz na medida que vai se alastrando pelo planeta. Isso é uma coisa que eu me lembro quando eu era garotinho, tinha 11, 12 anos, quando fizeram lá, sei lá, acho que a Ponte Rio-Niterói, como eu fiquei chocado com o nível de devastação que foi necessário para fazer aquela ponte. Então eu, de uma forma talvez meio irracional, já estava preocupado com esse tipo de questão e também como que a gente pode avançar o conhecimento humano, que acho que é o assunto central da nossa conversa hoje, para beneficiar a humanidade como um todo, né? E foi por aí, quer dizer, eu nunca fui aquele cara que, você sabe, né, que tem aqueles cientistas, aquela moçada jovem que gosta de consertar computador quebrado e fazer aquela coisa mais com a mão, né? Botar a mão na massa e tal. Eu nunca fui muito esse tipo de cientista, eu era mais sobre as questões mais abstratas, mais teóricas e tal. E basicamente é, eu resolvi seguir minha carreira por ali e sempre tive esse sonho. Isso é uma coisa que desde adolescente foi uma coisa muito clara para mim, que era a ideia de ter um sonho de um dia ir estudar fora, de um dia ser um grande cientista, ou tentar, pelo menos, ser um cientista bom, não necessariamente um Einstein ou um Newton, mas pelo menos fazer parte dessa comunidade de pessoas que repensam quem somos nós no mundo, né? E aí foi isso, né? Eu tracei essa carreira dessa forma no Rio de Janeiro mesmo, na UniFRJ, na PUC do Rio, e depois fazendo doutorado na Inglaterra e acabei ficando, né? E meio culpado, né? Porque eu saí com bolsa do CNPq para fazer o doutorado fora e não voltei. Na época que eu saí, não tinha essa coisa de você tinha que voltar depois de terminar a bolsa, entendeu? Não tinha aquele compromisso da volta. Mas eu sempre senti meio culpado. Eu acho que uma grande parte dessa minha devoção a estar falando sobre ciência para o público em geral, para a moçada, para vocês, para uma opção de gente diferente, tem um pouco a ver com isso, de que eu saí do Brasil, mas eu não queria sair completamente do Brasil, eu queria me manter presente no Brasil, né? E é por isso que a gente está conversando agora aqui de manhã. Então, eu vou Perfeito, ficar por professor. aqui. Professor, eu tenho uma perguntinha um pouco pessoal. O Guilherme disse pra eu não fazer, mas eu sou muito curiosa. Porque nas dicas que a gente fez uma surpresinha, assim, falando, quem será o nosso convidado de segunda-feira? E aí eu disse que provavelmente fala biscoito. Só que eu não sei se você fala biscoito, cookies ou bolacha. Eu só queria perguntar, assim. Eu falo biscoito, Biscoito, perfeito. Como um bom carioca. como um bom carioca. Professor, eu queria começar então esse assunto profundo contando um pouquinho de uma conversa que eu tive com uma amiga. E a gente veio de um Instituto Federal com 4 anos de ensino médio. E ela ia se formar esse ano. Vai, não sabemos. E aí ela estava conversando comigo sobre a possibilidade de fazer um Enseja. E só que a gente tem integrado aí a nossa grade curricular o técnico em informática, que é o grande terror aí de muitos alunos do nosso Instituto Federal. E aí ela estava muito se perguntando se, poxa, eu sofri até aqui, ou com essa programação, assim, foram 3 anos de trabalho árduo em programação, que não sei o quê. Eu não quero morrer na praia. Eu passei por tudo isso,
como estudante e não quero morrer na praia, eu quero o diploma, porque se ela fizer um estágio, ela não ganha o diploma do técnico de informática. E aí eu pensei em relacionar isso com o que a gente está acontecendo agora, sabe? Os seres humanos tendo produzido nossa história incrível como espécie, de construções de grandes pirâmides, a descobertas de luas em Júpiter e descobrir que a Terra não está no centro do universo. E tudo isso que chega até onde nós estamos, 200 anos aí de revolução industrial, que a gente tem consumido mais do que a Terra pode nos fornecer. E muitos cientistas já estão comentando que a gente está encaminhando aí para uma sexta extinção em massa. E aí eu te pergunto, professor, então qual foi o valor de tudo isso que a gente produziu? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque às vezes a gente fica meio na dúvida de entender como que é possível a gente ter desenvolvido tanto conhecimento e continuar tão estúpido, né? Então, em tantas partes da nossa vida do dia a dia, né? E eu acho que existem várias maneiras de pensar sobre essa tua pergunta, tá? Uma delas é a seguinte: a grande verdade é que existem pessoas muito diferentes no mundo e a gente não pode querer homogeneizar a espécie humana como todo mundo deveria entender o mundo como nós entendemos o mundo, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a gente entender, inclusive no processo de liderança, que é uma coisa que tem a ver com vocês, né? É que é muito importante para qualquer pessoa, certamente para líderes, se colocar no papel do outro e tentar, não da maneira mais perfeita, porque ninguém consegue fazer isso de uma forma perfeita, mas tentar da melhor maneira possível ver o mundo com os olhos daquela pessoa que não pensa da mesma forma que você pensa, que é uma coisa muito difícil de ser feita. E eu acho que uma das coisas que é dura para a gente hoje em dia, especialmente agora, é como você, por exemplo, vocês são jovens, super mobilizados, bem educados, entendem o que está acontecendo no mundo, percebem o grande perigo que é a questão da mudança climática, né? É uma coisa que deixaria, em princípio, essa pandemia no chinelo, em termos de perigo, o que a gente chama de perigo existencial para a espécie humana, né? Não tem nem comparação, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais ficar claro o fato de que o clima realmente está mudando, mais exposto nós vamos ficar a esse tipo de pandemia, por vários motivos. Se você quiser, eu posso me aprofundar daqui a pouco. Mas voltando à sua questão, né, como que no meio dessa confusão toda, a gente vê as pessoas na rua se aglomerando, sem usar máscara, ao contrário, celebrando o fato de que eu não quero usar máscara, né, porque eu sou macho, entendeu? E cara, eu vou enfrentar esse vírus, não sei o que. Isso para mim é um processo que é obviamente um processo de seleção natural. Eu acho que as pessoas que se submetem a isso são as pessoas que realmente, bom, né, são as que provavelmente vão pegar a doença antes. Mas o problema disso tudo é você começar a questionar aonde nós estamos moralmente. Eu acho que existe uma divisão muito essencial entre o que a gente aprendeu tecnicamente, em termos de ciência, tecnologia, o que a gente criou artisticamente. Então, a criatividade humana, né, aquela coisa que representa, de uma certa forma, o nosso anseio existencial de saber quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que a gente pode fazer para transformar o mundo num lugar melhor, né? Aquela coisa, não só o mundo, mas dentro das artes e das áreas humanas, nós, né, a nossa pessoa, como que nós podemos influenciar o mundo de uma forma transformadora. Mas, por outro lado, moralmente, a gente ainda está nas cavernas. Entendeu? Esse é que é o grande problema. Então, conhecimento não é sabedoria. E o problema é que a maioria das pessoas que acumula conhecimento não se desenvolve moralmente ao nível que é equiparado ao conhecimento que elas detêm. Então, esse é um problema. E muito pelo contrário, muito o que acontece, e isso acontece muito na área acadêmica, por exemplo, é que as pessoas que acumulam esse conhecimento acabam se achando o máximo. E aí você tem aquela arrogância do acadêmico, né, que acha que porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu estou acima dos outros e, portanto, eu posso julgar os outros.
enquanto que moralmente essas pessoas estão no mesmo nível que a gente estava nas cavernas. E por que eu faço essa menção das cavernas? Porque se você parar para pensar, quando a gente olha para a espécie humana, como é que as coisas aconteciam há 20 mil anos atrás, antes da agricultura ter mais ou menos centralizado, né, as pessoas, né, em áreas de agricultura que viraram cidades, etc. A gente vivia em bandos de caçadores-catadores, né? Eram aqueles grupos que iam nômades, que iam pelo mundo afora procurando comida, animais e frutas, o que a natureza oferecia, né? E esses grupos eram organizados tribalmente, então eram tribos, né? E essas tribos elas eram coesas, elas se definiam pelos valores delas. Então toda tribo ela se define através de um valor, de um código de comportamento moral, né? Tipo, a minha tribo obedece a esse tipo de lei, ou a esse tipo de organização social. Então, sei lá, tribo 1 você pode casar com 10 pessoas, a tribo 2 você pode só casar com uma, e cada tribo se organiza de uma forma, tem uma hierarquia de poder diferente, e as pessoas viviam dentro daquelas tribos porque aquelas tribos facilitavam a sobrevivência da espécie. Então, elas, de uma certa forma, elas eram extremamente úteis, porque quando você se organiza numa tribo, você se protege dos inimigos, que seriam outras tribos, você se protege dos predadores, sei lá, os tigres de dente de sabre, ou os mamutes, ou seja lá quem for que estivesse ameaçando a sobrevivência das pessoas. Então, essa organização da espécie humana em grupos tribais foi muito importante. O problema é que esse tipo de mentalidade de tribo ainda sobrevive hoje. Então, em vez de entender que nós não somos a tribo 1 contra a tribo 2, a tribo dos brancos contra a tribo dos negros, ou a tribo das mulheres contra a tribo dos homens, ou a tribo dos corintianos contra a tribo dos palmeirenses, ou seja lá quem for, nós somos a tribo da espécie humana. A gente não conseguiu passar por isso. Então, o que acontece? A nossa moral, a nossa organização moral, ela é muito fragmentada, porque tem valores diferentes em tribos diferentes. E essas tribos vivem se chocando, né? Então, o problema não é necessariamente o que aconteceu com o conhecimento humano, que o conhecimento humano floresceu e continua florescendo, mas o que a gente aprendeu como espécie humana de forma a crescer moralmente, né? E esse é o problema essencial. Perfeito, professor. Muito obrigada. E a gente vai passando agora para a pergunta do pessoal. Tem algumas perguntas, acho que o PV estava coletando. Vocês vão ler as perguntas para mim? Eu acho que sim, né? Ou vocês, não sei, de repente o pessoal que prefere ligar o microfone e já perguntar, dependendo da ordem. Aí eu acho que. Mas tem algumas perguntas já escritas. Então, quem quiser perguntar oralmente, às vezes está com preguiça de escrever, coloca o nome. E aí, quando a gente passar assim pelo seu nome, a gente pede para você ligar o microfone e aí você pergunta diretamente para o professor. PV, pode começar com a primeira pergunta. Tudo bem, vocês conseguem me ouvir direitinho? O Josiel perguntou assim: professor, na sua opinião, quais serão os prováveis cenários da pós-pandemia para países como Brasil e Estados Unidos, onde temos gestores negacionistas da ciência? Essa é uma ótima pergunta. Vocês estão vendo que os Estados Unidos e o Brasil, tragicamente, estão disparados na frente do resto do mundo com relação ao número de casos e número de mortes. Agora o Brasil está realmente acelerando muito, né? E é uma coisa profundamente trágica. E, obviamente, a razão essencial disso é o que você já falou, é a negação da ciência. Os governos, tanto aqui quanto no Brasil, se recusaram a ouvir os dados dos epidemiologistas e a ouvir os médicos que falaram que, olha, é assim que tem que ser feito. Então, eles não fizeram testes suficientes, eles não traçaram as pessoas que poderiam estar contaminando outras
em grupos diferentes e, portanto, está dando essa crise terrível. Por exemplo, semana passada o Trump fez uma manifestação dele lá política, aqui a gente está em campanha presidencial, né? Tem votação em novembro aqui, e ele falou que ninguém na minha campanha, na minha manifestação, pode usar máscara. Então ninguém usou máscara. O que aconteceu? 6 dos auxiliares dele já pegaram Covid-19, né? Quer dizer, isso daí para mim é totalmente ligado ao obscurantismo medieval, uma coisa que são organizações em que o líder se transforma numa espécie de líder religioso, em que não interessa o que aquela pessoa faz, o culto àquela personalidade nunca vai terminar, nunca vai ser abalado. Então, o Bolsonaro tem lá os seguidores dele, o Trump tem os seguidores deles, esses caras, não interessa o que eles fizerem, se ele sair com um rifle e começar a dar tiro nas pessoas, os seguidores vão falar, é isso mesmo, vai lá dar tiro nas pessoas, entendeu? Então eles não têm nenhuma capacidade de discernimento, porque eles são tão cegos pela tribo. Está vendo como tudo volta à questão da tribo? Eles estão tão cegos pela inclusão deles nessa tribo, que os únicos valores que eles conseguem enxergar são os valores da tribo. Então, isso para mim é absolutamente lamentável. Então, você fala na pós-pandemia. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser a pós-pandemia. Se vocês olharem para as previsões do que está acontecendo agora, se olharem para os modelos epidemiológicos, muito provavelmente vai haver uma segunda onda que vai começar no final de setembro, no início de outubro. Então, esse final da pandemia é uma coisa muito elusiva. A gente não pode prever quando vai ser isso, entendeu? E o que bagunça a vida de todo mundo, inclusive a de vocês, a minha, dos professores, as universidades, os problemas econômicos seríssimos, né? Então, no momento, a guerra é entre economia e vida, entendeu? A gente resolve a economia mesmo sabendo que muita gente vai morrer, ou a gente sacrifica mais a economia e protege a vida das pessoas, né? E essa é uma decisão extremamente complexa que você tem que ter liderança de altíssimo nível que nenhum dos dois países tem nesse momento. Uma coisa que eu posso falar sobre a pós-pandemia, quando isso acontecer, é que eu acho que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Eu acho que a cicatriz dessa pandemia, desse isolamento, é muito profunda. Eu acho que isso vai modificar como as pessoas vão se relacionar umas com as outras. Aquela coisa do latino, se abraçar, dar beijo, aquele negócio todo. Eu acho que as pessoas vão ficar muito mais... Vamos se abraçar, mas calma aí, entendeu? Vai ser uma coisa meio diferente, as viagens vão diminuir. Tem toda uma reflexão sobre isso que ia tomar o maior tempo, que de repente, se vocês forem na minha live hoje à noite, no meu canal do YouTube, eu posso falar sobre, né, que é basicamente o que eu acho que vai acontecer com a sociedade como um todo, com o desenvolvimento dessa pandemia. Eu acho que vai mudar, as cidades vão mudar, as universidades vão mudar, e os transportes vão mudar. Eu acho que tudo isso vai mudar. Mas a gente conversa sobre isso mais tarde, que eu sei que tem um monte de perguntas aí. TV, tá vivo aí? É porque tem tanta pergunta que o chat já tá rolando lá para cima. O Josiel tá aí empolgadão, fez uma outra pergunta logo em seguida da primeira, e eu vou ler aqui. Ele perguntou qual pedagogia o senhor acha mais eficiente para transformar os cidadãos que hoje, né, atuam de uma forma bem destrutiva em relação à Terra e às próprias pessoas em seres humanos mais ambientalmente sustentáveis. Qual seria a melhor pedagogia para usar? Eu só não entendi, e aí se o Josiel quiser dar uma explicada para a gente, se ele quer dizer pedagogia no âmbito geral da sociedade ou se ele está falando de uma educação mais específica dentro de escolas. Você tem como explicar para a gente, Zé, rapidinho?
Boa tarde a todos, professor Marcelo Gleisen, acho que eu já falei com o senhor, a gente vai se encontrar no encontro com o IFAM daqui a um período. Pessoal, a minha pergunta é porque eu sou professor, depois eu ia passar para vocês, eu sou professor e trabalho com alterações climáticas, embora seja professor de física, e é muito difícil transformar, se for aceitável essa palavra, transformar um cidadão do mal, entre aspas, num cidadão do bem, trazer para a luz, mostrar que o planeta tem fim, mostrar que os recursos acabam e que a gente tem que fazer pequenas coisas, que de pouco em pouco vamos chegar no resultado final, que é um planeta melhor, mais sustentável. Então seria nessa ideia. Mas de um modo geral, não só do ponto de vista da sala de aula. Essa é a grande questão, né? Porque essa tua pergunta, na verdade, ela reflete uma coisa que parece um paradoxo, que o paradoxo é o seguinte: tanta gente inteligente, bem educada, sabe exatamente o que está acontecendo com relação ao clima, sabe o que os modelos estão prevendo, e mesmo assim não fazem nada. Como é possível isso? Eu vejo isso assim, eu tenho os meus colegas aqui na minha universidade, que é uma universidade super de elite, que aliás tem um bando de brasileiros aqui agora estudando, que é uma coisa muito legal, em que eu falo com os meus colegas, entendeu? E eu não entendo, por exemplo, eu sou vegetariano, praticamente vegano, tá? E eu acho, sinceramente, para mim, se você tem uma coisa que você pode fazer como indivíduo, que tem um potencial transformador maior, é o que você come. Porque o que você come está profundamente ligado com o resto do planeta inteiro. Não existe nada, 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 nada mais destrutivo para o planeta do que a agropecuária. Em massa, a agropecuária industrializada, entendeu? De fazendas do tamanho da Bélgica, entendeu? Que tem, 3 milhões de cabeça de gado e que 100 mil são mortas por dia, sei lá, uma coisa assim, absolutamente. Não existe nada mais destrutivo para o meio ambiente. E as pessoas sabem disso, mas não conseguem mudar os hábitos pessoais. Então, como que a gente pode transformar isso? Eu acho que esse momento, que é um momento meio revolucionário que a gente está passando agora, né? Porque essa pandemia, ela levou à flor da pele problemas sistêmicos que existem no mundo inteiro, mas certamente no Brasil, certamente nos Estados Unidos, com relação à intolerância da inclusividade sexual, de escolhas de gênero sexual, a intolerância racial. É óbvio que isso está acontecendo aqui, né? E certamente deveria estar acontecendo mais ainda do que está no Brasil, entendeu? A questão de falar da humanidade em termos de raças é uma coisa que, primeiro, cientificamente está errado, e segundo, divide mais uma vez a humanidade em tribos. Tá vendo, Yumi, por que eu fico falando em tribo toda hora? Porque esse é o grande problema, entendeu? Esse é o grande problema, porque tribo exclui, inclui só aqueles pequenos integrantes da tribo. Então, Josiel, o que a gente pode fazer? Né? Então, eu, de uma certa maneira, estou até fazendo esse experimento aqui na minha universidade, porque eu dou uma aula, eu dou um curso aqui na minha universidade, que é o que eles chamam de Física para Poetas, que, aliás, eu até uso meu livro A Dança do Universo como livro-texto, mas nesse curso eu uso a história da ciência e da filosofia para provocar os alunos a repensar a visão de mundo deles e delas, entendeu? Como que eles se relacionam com o outro? Como que eles se relacionam com as pessoas que são diferentes de você? Então, se no processo educacional, e eu sei que existem milhões de barreiras com relação a isso, por causa do treino dos professores nas escolas públicas, quando eu estou falando de revolução pedagógica, ela não pode ser só nas escolas de elite de São Paulo, Rio, Porto Alegre, entendeu? Quando se fala em revolução pedagógica, está se falando de uma coisa que vai de baixo para cima e que explode em todas as escolas do Brasil,
né? E existem experimentos aqui e ali, por exemplo, esse projeto do Jorge Paulo Lemann, das escolas dele, a Eleva, que realmente muda algumas coisas, mas quando você fala em massificação, você tem que começar do começo, que é treinar os professores a incluir esse tipo de conscientização neles e nelas antes deles passarem para os alunos. Porque como que você vai influenciar os alunos, como que você vai passar uma visão de mundo nova, revolucionária para os alunos, se você não tem conhecimento dela, se você não respeita ela? Então, isso daqui realmente é uma questão de tribalizar a humanidade como um todo. Nós somos uma espécie num planeta profundamente fragilizado pela nossa presença, com recursos limitados, já extremamente abusadas pela nossa relação parasítica com a natureza, e que se a gente não fizer nada, a gente vai pagar um preço existencial muito maior do que a gente pode imaginar. Mas esse discurso do medo também não leva a nada, entendeu? Então você tem que repensar essa conversa, né? E é isso que eu estou tentando fazer, eu estou tentando repensar essa conversa, e a maneira que eu faço isso é através de uma reavaliação de quem nós somos em termos de planeta Terra no universo. Então, mas como que isso pode ser importante? Isso pode ser importante porque quando você olha para os outros planetas e você percebe o que nós temos aqui na Terra, que é um planeta profundamente raro, cheio de propriedades extremamente essenciais para que a vida não só surja, mas que a vida possa permanecer durante bilhões e bilhões de anos, que é o caso daqui, né? Mais de 3 bilhões e meio de anos, você começa a entender que sim, podem existir outros planetas parecidos com a Terra pela galáxia? Podem, mas muito poucos e muito poucos como o nosso, e certamente uma vida como existe aqui vai ser ou inexistente ou extremamente rara. Então, quando você começa a repensar que planeta é esse, quem somos nós e por que nós somos a espécie que tem a capacidade de autoanálise, de autorreflexão, de entender a importância disso tudo, nós temos que desenvolver uma nova moral, uma moral que eu chamo de uma moral pós-copernicana, de você repensar o mundo depois do Copérnico, aquela coisa que Copérnico, a ideia de que a Terra saiu do centro do universo e passou a ser um planetinha qualquer, como tem 1 milhão de outros, então não é importante. Então você tem, em astrobiologia, você tem um negócio que se chama o princípio da mediocridade, que é o fato de que nós somos observadores medíocres no universo. Isso para mim é um desastre completo. Eu estou escrevendo um super livro aí, moçada, sobre isso, para repensar toda essa posição e criar um manifesto de reavaliação da posição humana de uma forma pós-copernicana para a gente repensar a nossa moral. Tá? Então o negócio é muito mais complicado. Se realmente for para ser efetivo, tem que ser feito de uma forma com o impacto social que teve o iluminismo no século XVIII. Entendeu? É uma coisa que tem que uma maneira de repensar quem somos nós como seres humanos. E olha, sinceramente, a minha esperança está na geração de vocês. Porque, cara, essa minha geração só fez, entendeu? Então a minha esperança está na geração de vocês, porque vocês vão ter a força, e não só a força, como a necessidade de implementar essa mudança de visão de mundo. Sabe? Então é isso, pessoal. Marcelo, eu ouço você falando muito sobre risco existencial, né? E é um termo interessante porque eu acho que a gente fala muito pouco, né? Existe um movimento global, para quem não sabe, chamado altruísmo eficaz, que busca justamente não só nomear quais são os maiores riscos existenciais, mas também dar caminhos, assim, baseado em lógica e evidência, para resolvê-los da maneira mais efetiva possível, né? Um movimento super interessante, está crescendo bastante nos últimos anos. Eu gosto muito de você falando disso, porque aqui no Brasil pouca gente fala, né? Eu queria entender, na sua perspectiva, quais são os maiores riscos existenciais e como que a gente pode se envolver mais com essa parte de, tipo, resolvê-los da maneira mais efetiva possível. Então, em termos de riscos existenciais, tem uma listinha, né?
Eu escrevi uma série de artigos aqui, mas para a Folha de São Paulo também há um tempo atrás, que como é que eu chamei isso? Eu nem me lembro mais. A loucura da humanidade, eu sei, em 4 partes, uma coisa assim. Bom, o primeiro risco existencial, que a gente quase nem fala mais nele, né, mas que é de uma certa forma mais óbvio, é o problema nuclear, de armamentos nucleares, né? Porque a gente pode estar não falando nisso, mas a gente continua tendo milhares e milhares de bombas termonucleares que são capazes de destruir a humanidade várias vezes. Entendeu? Não é só uma vez ou duas. Um submarino nuclear americano ou russo pode acabar com a vida nas Américas. E tem mais de 100. Entendeu? Então, a sobrecarga aí é gigantesca, a gente fala muito pouco nisso e muito pelo contrário, o que está acontecendo nesse momento no mundo é justamente uma polarização cada vez maior de poderes de extrema direita, que são justamente aqueles que tendem a querer usar essas armas. Então, esse é um risco existencial muito grande e que o pessoal, mas pô, isso daí é coisa do hemisfério norte, né? Aquela, não, brasileiro, não, tá, é lá para cima, né? Não, não existe lá para cima, né? O mundo é uma coisa só, não existe o lá para cima mais, isso é uma ilusão. Esse é um. O outro, obviamente, é a questão de biohacking, né? Porque mais perigoso ainda porque o que nos salva de problemas nucleares seríssimos é que para você desenvolver bombas termonucleares de impacto maior, você tem que ter uma tecnologia que é muito difícil de ser conseguida. Por isso que a Coreia do Norte ainda está ali, entendeu? Né? E o Irã e uma série de outros de outros países que querem, mas que não conseguem ainda, né? Mas o biohacking você faz na tua garagem. Você consegue desenvolver, se você sabe um pouco de engenharia genética e você sabe como fazer CRISPR, que é essa tecnologia de manipulação de genes direta, você pode manipular e criar armas biogenéticas privadamente, entendeu? E lançar isso vamos dizer assim, nos aquedutos que vão suprir água em São Paulo, entendeu? E você pode criar crises terríveis com uma coisa, porque o problema do biohacking é a regulamentação, como que você controla isso, entendeu? Então esse é um segundo risco existencial seríssimo. O terceiro risco existencial, obviamente, é a mudança climática, porque quando a gente fala em pandemia, a pandemia não é um risco existencial, a pandemia é uma consequência de outros riscos existenciais. Então, no caso da nossa pandemia atual, obviamente, se a gente não tivesse uma dieta em que a gente comesse carnes estranhas em algumas partes do mundo, provavelmente esse tipo de pandemia, que é a zoonótica, né, que vai de animais para pessoas, né, o vírus que consegue migrar, não teria tanta influência assim. Né? Então, o que a gente come, mais uma vez, impacta quem nós somos como espécie de uma forma cada vez mais global, porque a gente viaja para caramba, né? Mas dentro do problema de mudanças climáticas, a gente tem que entender o seguinte, que no gelo, na permafrost, que se chama, né, no gelo permanente que existe no Ártico e na Antártica, né, você tem doenças, vírus, que estão congelados há dezenas de milhares de anos, que os nossos antepassados enfrentaram e que talvez alguns desenvolveram imunidade ou não. Então, quando você tem o degelo das calotas polares, uma das coisas que pode acontecer, isso é um efeito secundário do aquecimento global, é você liberar na atmosfera todas essas novos agentes virais que podem criar doenças que a gente não tem a menor ideia de quais são, nem imunidade contra. Entendeu? Então, esse é um terceiro. Então, esses três, para mim, são os mais óbvios. Né? Nuclear, biohacking e, obviamente, as mudanças climáticas. Um quarto, mas que é meio ficção científica, ainda para mim, é a inteligência artificial. Eu não estou tão preocupado com esse problema quanto eu estou com os outros três, que são muito mais imediatos.
PV, tem mais pergunta aí? Eu acho que vai dar tempo de fazer uma ou duas estourando, né? 5 minutinhos. 5 minutos. Acho que uma. Eu tenho mais uma outra reunião com o Lala também. Vocês estão, né? Vamos Muito lá. bom. Se por acaso não conseguirmos responder as perguntas de vocês na casa do professor, é 18 horas, né, professor? No canal. Pergunta no meu live. Eu coloquei no canal do professor aqui, então vocês podem acompanhar de qualquer forma e tirar as suas dúvidas mais profundas da existência humana. Fica Paulo, meio caótico nos lives que eu faço, porque às vezes aparece um monte de gente e tal. Então, o chat, se você acha que esse chat está rolando rápido, pô, vocês precisam ver. Mas, de qualquer forma, a gente vai indo e aos poucos eu vou cobrindo as perguntas, tá? Muito bom. Enfim, tem várias perguntas aqui, eu vou aproveitar. O Davi Fagundes fez uma pergunta que tinha a ver com uma pergunta que eu queria, então, para fazer duas em uma, Ótimo. vou usar a pergunta dele aqui. Ele perguntou assim, professor, o senhor acredita que a falta de um suposto interesse em áreas que estudam a sociedade, por exemplo, filosofia ou sociologia, e o meio ambiente por parte dos governos e do mercado estão mudando a visão sobre o homem e o mundo? E aí eu vou juntar com a minha pergunta, por quê? Porque eu estava, inclusive, conversando com a Mayumi ontem, refletindo sobre a importância e o interesse que a gente dá à filosofia mais especificamente. Porque quando a gente olha a história da humanidade recente, na verdade, né, os grandes cientistas e pensadores que mudaram o rumo da nossa cultura e da nossa civilização de alguma forma, eles tanto trabalhavam intensamente com a ciência, mas ao mesmo tempo com uma reflexão profunda acerca de tudo que estava à volta deles, a partir da filosofia. E aí eu penso que a partir do momento em que a gente não consegue incentivar a ciência sem a filosofia, a gente não consegue trazer esse pensamento científico, por exemplo, para as escolas. Então, o senhor acha que para desenvolver um interesse científico nos alunos, inclusive desconstruir essa mentalidade anticientífica que a gente tem conversado aqui, é necessário também, ao mesmo tempo, e aliando, incentivar um interesse e uma reflexão prática maior no campo da filosofia? Olha, você sabe que essa é a missão da minha vida, né? Então, exatamente isso daí é absolutamente fundamental. Aliás, Mayumi, esse teu link aí é de Stanford, não é? Não sei como, esse Zoom aí quem é que é? O Guilherme? Ok, Sim. Guilherme. Então, vocês sabem que em abril eu dei uma palestra, um seminário lá no Lehman Center, lá em Stanford. Guilherme, deve ter um link aí dessa palestra no Lehman Center, em que eu falei exatamente sobre a necessidade dessa revolução pedagógica, que liga um pouco com o que o Josiel estava falando antes, que é absolutamente essencial que a gente inclua no ensino das ciências esse questionamento filosófico histórico. Para mim, é óbvio isso, entendeu? Porque senão você está criando um monte de técnicos que só sabem pensar aquela visão túnel, entendeu? Aquela coisa da visão túnel, que para mim é um dos grandes problemas da academia, né? Sempre, e isso daí não sou só eu que falo, já se falou muito sobre isso, é o problema chamado problema das duas culturas, né? A cultura científica e a cultura das humanas, né? Em que você precisa integrar o conhecimento humano, porque as questões que realmente são fundamentais, as questões que o Guilherme falou, existenciais, as questões de riscos profundos e de definição de valores, são questões que não são nem só científicas, nem só das áreas humanas. Elas são questões tão complexas que você precisa de uma conversa que integre esse conhecimento. Entendeu? Então, é basicamente fundamental isso. E quando eu falei isso no Lehman Center, que quem sabe no futuro existe uma possibilidade de eu ir para lá, está se conversando sobre o assunto. Infelizmente, não podia ter sido pior esse momento para mim, em termos de mudança profissional, porque realmente, cara, parou tudo, né? Está tudo parado completamente em termos de contratação, etc. Mas o ponto é o seguinte, quando eu falei isso, teve uma resposta imediata dos pedagogos, das pessoas da área da educação que estavam ouvindo a conversa, que falaram, claro, isso é fundamental, entendeu? Porque você não pode criar um ser humano pela metade, entendeu? E você só educar a área científica, ou só educar a área filosófica, ou seja lá o que for, o médico que só entende do fígado, aquela coisa, entendeu? Você está criando um ser humano, está educando um ser humano pela metade. O resultado é uma visão fragmentada do mundo,
que fragmenta a sociedade e cria um monte de preconceitos. Então, sem dúvida, a melhor pergunta que eu recebo há muito tempo é isso aí, cara. Eu acho que vocês precisam sim, isso é uma coisa que eu incentivo muito todos vocês, não interessa que área que vocês vão entrar, a tentarem fazer isso, que é uma coisa que é muito comum aqui nos Estados Unidos, mas talvez não tão bem implementada quando se fala, que é essa ideia de liberal arts education, né? Educação de artes liberais, que é você poder criar uma visão de mundo que englobe várias maneiras diferentes de se pensar sobre as questões importantes que existem. Tá? Beleza, eu acho que com essa a gente fecha com chave de ouro. Que pergunta, gente. Parabéns. Parabéns, professor. Muito obrigada por ter participado. A gente está terminando um pouquinho mais cedo, porque eu só estava acostumada aí de conversas duradouras de 1 hora até 4 horas. Vamos fazer outra. Ah, gostei bastante. Vamos fazer outra, a gente faz outra, sei lá, em julho, entendeu? Tá É bom? isso, gente. A gente tem aí as perguntas, a gente deixa salvo e a gente começa com elas na próxima vez. Muito obrigada, professor. Boa reunião para o senhor. Nada. Pouco. Fala que eu mandei um beijo para os staffs da Lala que estão para conversar. E é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigada por terem participado e já marquem na agenda 6 horas no canal do Glazer para vocês às vezes tirarem mais dúvidas. Muito obrigada, gente. A gente fica Até por aqui. mais. Beijão. Obrigado. Obrigado, tchau, Até tchau. mais. Mai, Tchau, não tchau. fecha não para eu copiar as perguntas aqui rapidinho. Tudo bem. Eu vou, Professor, você tá eu vou liberado. nessa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado, hein, professor, turma. obrigado. Sucesso para vocês. Gente, a gente está só esperando o PV, então. Ai, copiar as mensagens. Mas muito obrigada por todo mundo que participou. Foi muito gratificante isso aí.